Pemba não é giz de brincadeira, minha gente. Pemba é um instrumento sagrado de trabalho dentro de muitas casas de Umbanda. Que ela parece simples, mas simplicidade não é falta de fundamento. A pemba costuma ser feita de material mineral, semelhante a um giz consagrado para uso ritual. A mais conhecida é a pemba branca, ligada à pureza, à clareza e à firmeza do trabalho. Que em algumas casas existem pembas de outras cores, sempre conforme o fundamento daquela corrente. Mas preste atenção, cor bonita não vale mais que conduta limpa. O fundamento da pemba está no uso responsável para riscar, firmar e organizar um trabalho espiritual. Ela é muito usada para fazer o ponto riscado das entidades. O ponto riscado é como uma escrita simbólica de trabalho, firmeza e identificação espiritual. Não é desenho para enfeitar terreiro, também não é assinatura para alimentar vaidade de médium. Quando uma entidade risca um ponto, ela está assentando ali uma linguagem de força, ordem e responsabilidade. Cada casa séria observa esse fundamento com respeito, estudo e orientação. Ponto riscado pode trazer sinais ligados à linha de trabalho, ao campo de atuação e à necessidade daquele atendimento. Cada traço se pode transformar cada traço em adivinhação de internet. Com fundamento se aprende no terreiro, com tempo, disciplina e humildade. A pemba pode ser usada no chão, em tábuas, em firmezas e em determinados trabalhos internos da casa. Tudo isso depende da tradição, da orientação do dirigente e da necessidade espiritual do momento. Umbanda não é bagunça, mas também não é fábrica onde toda casa precisa ser igual. Uma casa pode usar pemba de um jeito e outra casa pode usar de outro, sem perder respeito. O que não pode mudar é a caridade, a humildade e a responsabilidade. Agora vamos separar fundamento de superstição. Condemento é usar a pemba com preparo, permissão, respeito e finalidade espiritual limpa. Condemento é achar que qualquer risco no chão resolve a vida da pessoa. Condemento é compreender que o ponto riscado serve ao trabalho da entidade e à ordem da corrente. Condemento. Superstição é copiar ponto da internet e achar que chamou força que nem conhece. Condemento é consagrar o instrumento conforme a orientação da casa. Condemento. Superstição é vender pemba como talismã de milagre garantido. Pemba não compra proteção. Pemba não força entidade. Pemba não substitui oração, estudo, trabalho honesto e reforma íntima. Se a mão risca bonito, mas o coração vive na maldade, o risco fica vazio. Ritual sem conduta não sustenta a transformação. E isso vale para pemba, vela, guia, banho e qualquer outro elemento sagrado. A força não está na matéria isolada, como se a pemba fosse mágica por si só. A força está no fundamento, na corrente, na entidade, na fé madura e na intenção correta. E intenção correta não é desejo egoísta disfarçado de pedido espiritual. Intenção correta é pedir amparo para caminhar melhor, sem dominar ninguém e sem fugir da própria responsabilidade. Tem filho de fé que se encanta com o ponto riscado e esquece do ponto mais difícil. Sabe qual é esse ponto? É o ponto riscado na própria vida pela honestidade, pela paciência e pela caridade. Esse ponto ninguém copia de livro. Esse ponto a gente risca com atitude, dia depois de dia. A pemba também ensina silêncio. Ela risca sem fazer alarde. Ela marca o chão, mas não precisa aparecer mais que o trabalho. Assim deve ser o médium, útil, firme e sem espetáculo. Dentro do terreiro, ninguém deve sair riscando ponto por curiosidade. Ponto riscado não é passatempo, é linguagem de trabalho espiritual e precisa de orientação. Quem tem dúvida pergunta ao dirigente, estuda, observa e espera a hora certa. Pressa em mexer com fundamento costuma ser sinal de vaidade, não de mediunidade pronta. A Umbanda ensina desenvolvimento com chão firme. Primeiro a pessoa aprende a chegar no horário, respeitar a casa e servir com humildade. Depois ela vai entendendo os instrumentos, os pontos, as firmezas e os limites. Quem não sabe obedecer fundamento simples não deve brincar com fundamento profundo. E veja bem, obedecer aqui não é se anular, é reconhecer que espiritualidade séria tem método, cuidado e responsabilidade. A pemba branca também lembra limpeza de pensamento. Não adianta riscar ponto pedindo luz e espalhar sombra pela língua. Não adianta afirmar trabalho no chão e desfirmar a própria vida na fofoca. Não adianta respeitar o congá e tratar mal quem precisa de ajuda. Umbanda é caridade antes de ser curiosidade. Umbanda é humildade antes de ser poder. Umbanda é amor ao próximo antes de qualquer ritual. Então, quando você vir uma pemba no terreiro, não olhe como quem vê um objeto misterioso. Olhe como quem vê uma ferramenta de trabalho sagrado. Ferramenta não manda no trabalhador. Ferramenta serve ao bem quando está em mãos responsáveis. E mão responsável começa em coração educado. Se uma entidade usa pemba, respeite. Se sua casa não usa, respeite também. O fundamento maior não está em disputar forma, mas em sustentar caridade. Pemba sem humildade vira risco no chão. Pemba com fundamento vira serviço
serviço, ordem e respeito. E serviço espiritual verdadeiro nunca é para vaidade, medo ou domínio. É para amparar, orientar e lembrar cada pessoa do seu próprio dever. Que a gente saiba respeitar a Pemba, o ponto e a casa que nos acolhe. E que a gente não esqueça que o risco mais bonito é uma vida mais reta. Umbanda é pé no chão, cabeça no alto e coração limpo. Saravá.